Olá, o meu nome é Roberto, eu tenho 65 anos e o relato que eu vou compartilhar com vocês agora aconteceu quando eu tinha 17 anos de idade. Nessa época, eu morava com meus pais e irmãos em uma pequena casa, em uma rua de terra que ficava longe do centro da cidade. Como eu sou o filho mais velho, eu ajudava meu pai nos trabalhos pesados, na roça e a cuidar das criações. Certo dia, já era quase noitinha, por volta de umas 6h40, 7 horas, quando meu pai me pediu que fosse com ele até a casa do meu tio buscar umas coisas que minha tia havia deixado separadas para a gente. Eram mantimentos, alguns pedaços de tecido para minha mãe fazer roupa para os irmãos mais novos, coisas assim. Ao chegarmos na casa dos meus tios, ele e minha tia fizeram questão que ficássemos para o jantar. Meu pai, mesmo sabendo que já estava ficando tarde e que voltaríamos a pé para não fazer desfeita, aceitou. Então jantamos, eles prosearam mais um pouco e meu pai me chamou para voltarmos para casa. Com isso, já era por volta de 11 da noite. O meu tio insistiu que fôssemos a cavalo e no outro dia ele passaria lá para pegar os animais. Porém, o teimoso do meu pai não aceitou. Disse que não era preciso e que logo chegaríamos em casa. Então, saímos na caminhada. As ruas já estavam desertas por conta do horário. Somente se ouvia alguns cachorros latindo longe dali. Mas seguimos nosso caminho. Eu sentia como se alguém nos observasse de longe e, incomodado com aquelas ruas escuras com pouquíssima iluminação, a todo tempo eu olhava para trás. Mas o pior ainda estava por vir. Quando chegamos em uma viela bem estreita, com mato alto de ambos os lados, estávamos quase para chegar em casa, quando ouvimos um barulho estrondoso de cavalo correndo. Eu já fiquei em estado de alerta e apreensivo. Meu pai também ficou desconfiado, pois apesar de ser um barulho de cavalo correndo, não parecia comum. Foi quando do nada vimos aquele ser. Parecia um cavalo de fato, mas no lugar da cabeça saíam chamas. Um fogo ora amarelo e ora parecia o próprio fogo do inferno. Foi quando meu pai disse para mim: "Meu filho, se abaixa, feche os olhos, não mostre os dentes e esconda suas unhas." Eu na hora gelei, quase morri, mas por um instinto ouvi a voz do meu pai e fiz o que ele me pediu. Quando já estávamos abaixados, mas sem poder abrir os olhos, sentimos e ouvimos a presença daquele ser ali, bem próximo de nós. Eu me segurei para não abrir os olhos. Nessa hora, ainda bem que o medo falou mais alto do que a curiosidade. E então, aquele ser foi se afastando, e do nada, passou por nós correndo muito. Sentíamos um cheiro forte de coisa queimada, mas ficamos firmes. Só depois que já tínhamos certeza de que aquilo já não estava mais por perto, é que nós nos levantamos, apavorados com aquela situação. Olhei para o meu pai e vi que ele estava pálido. Então, não resisti, e mesmo me faltando a voz, perguntei a ele o que era aquilo, que parecia um cavalo, mas que soltava fogo pela cabeça. Ele ainda, tentando recuperar o fôlego, me respondeu: "Aquilo, meu filho, é uma mula sem cabeça." Foi então que eu perguntei o porquê tivemos que nos abaixar e esconder as unhas, olhos e dentes. Ele me respondeu que ela, mesmo não tendo cabeça e nem olhos, por sua vez era capaz de nos ver pelo brilho dos olhos, unhas e dentes. Nessa hora, meu pai me pediu que apertasse o passo, pois era quase certo que a mula voltaria. Então, corremos e corremos, sem parar ou sequer olhar para trás. Quando estávamos quase para chegar na porta de casa, podíamos ouvir os passos pesados daquele ser que ainda estava por ali. Ao entrarmos em casa, minha mãe nos olhou espantada, pois além de pálidos e ofegantes, estávamos sujos de poeira da estrada. Ela nos perguntou o que havia acontecido, e meu pai respondeu: "Foi a mula, Joana. A mula sem cabeça
está lá fora no meio do pasto, na estradinha de terra, uma mulona preta com labaredas enormes saindo do pescoço no lugar da cabeça. Quase nos pegou. Minha mãe ficou muito assustada e resolveu fazer uma oração. Depois dessa noite, meu pai resolveu que nunca mais sairíamos a pé por aquela estrada e muito menos tarde da noite. Outras pessoas conhecidas ali, da nossa vila, também afirmaram que viram a tal mula. Mas com o passar do tempo, meu pai arrumou um trabalho em outra cidade e nos mudamos de lá. Bom, amigos, esse foi o meu relato vivido por mim e pelo meu saudoso pai. Agradeço pela oportunidade de contar a minha história e uma boa noite.